bem, mamãe? Cansada. Cansada, as noites têm sido más. Olha, algumas boas, outras nem por isso. Outras a noite nem por passada foi um bocadinho difícil. Sabes como é que é? Eu sei, então não sei, rapariga, até já sei por duas vezes, não Pois é? é, Até já pois sei. é. Mas o bebê dorme um pouco de noite, tem os sonos trocados, como é? Ele tanto acorda de hora a hora como acorda de 3 em 3 horas, eu nunca sei. E pronto, e estou a dar de mamar, ainda bem, e vou tentar dar Ai, o que mais bom. tempo possível. E por isso estamos sempre, como tu sabes, muito dependentes do bebê E e com o dos nosso horários ouvido dele. sempre super Sempre, atento, nunca não é? se consegue dormir assim, aquele sono. Descansado. Que eu sonho dormir um dia assim, sei lá, Olha, 6 horas seguidas. vou-te dar um conselho, Diz. agora por causa de teres trocado as palavras. Sim. Não fiques com medo, porque isso vai-te acontecer muitas vezes. E às tantas assustas e dizes, ai meu Deus, será que eu estou bem Minha da cabeça não está Estou boa, sempre não é? a trocar as coisas. Eu houve uma altura... Não, é cansaço. Quando depois começares a descansar, a linguagem acerta. Portanto, isto começa a acertar. Há esperança então. Há esperança não, estou-te a garantir A que isto cabeça volta vai ao ao lugar sítio. um dia, não é? Volta, então claro que volta. É só as primeiras noites. Enfim, caramba. quando eles nos dão noites pouco de certeza que, apesar disso, ele Derreto-me. é lindo e Eu maravilhoso. nunca pensei, não imaginava, talvez saibas que eu não tive propriamente assim o sonho de ser mãe. Não, nem durante era uma muito coisa que tu tempo. querias muito, não pelo menos era, há uns anos. Não era, admito que não e falava disso algumas vezes, mas a partir do momento em que a ideia começou a nascer, não é? Entre mim e o meu marido e que nós começámos a discutir as coisas mais a sério, isto a pouco e pouco também houve uma certa gravidez antes da gravidez, não é? Claro, é Que normal. eu fui sonhando um bocadinho com o que iria ser e com muito medo também, Claro. porque toda a gente dizia que de facto é muito trabalho e enfim, e há aquele provérbio quem tem filhos tem cadilhos e pronto. Não ligues a nada disso. Pronto. Aos ouvidos marcadores e isso tudo. O que eu vejo é que o mal compensa o bom e vice-versa. Há coisas que são mais difíceis, outras que são mais fáceis. Mas quando ele olha para nós, Fátima, Tudo resto e já nem te lembras, não é? já não há nada que seja que possa destruir aquilo, não é? Exatamente. É Bem, perfeito. a verdade é que a Adelaide, há mulheres que toda a vida quiseram ser mães, a Adelaide mais tarde foi mãe agora pela primeira vez aos 40 anos, somos raparigas para a mesma idade, verdade, não é é? verdade. Verdade, para a mesma idade. Agora, gostava que tu explicasse ao espectador porque é que tu ao longo da gravidez foste tomando a decisão, porque não foi uma coisa logo, foste-te informando, porque és uma pessoa cuidadosa, porque é que tomaste a decisão de ter um parto natural, ou seja, querias ter o parto em tua casa, devidamente acompanhada, e não num hospital. Porquê? Olha, porque conforme também fui fazendo alguns programas da SIC Mulher que tinham a ver com este assunto, com as questões da fisiologia do parto, das questões todas ligadas à maternidade, fui-me apercebendo de que, enfim, de facto há um equilíbrio que é muito delicado no nosso corpo, em termos hormonais, que facilmente pode ser perturbado durante o trabalho de parto e o parto. Muito bem. E percebi que muitas das vezes o que está na origem dessas perturbações são também as questões dos medicamentos, das drogas que nos são administradas. E quanto mais ia lendo sobre o assunto, mais me ia namorando da ideia do parto natural, portanto sem medicamentos, sem drogas. E conforme me fui apaixonando pela ideia, depois fui pesquisando e fui falando com algumas pessoas e houve uma altura em que a maternidade Alfreda Costa estava com muita vontade de abrir um centro de parto natural. Hoje vamos falar disso aqui no programa. Ótimo, ótimo. E pronto, eu fui me entusiasmando com a ideia que ia conseguir ter um parto natural em meio hospitalar, que era isso que efetivamente nós queríamos de início. Depois fui-me desmoralizando um bocadinho, conforme fui procurando, fui-me apercebendo que não era assim Que não tão existiam as fácil. condições que tu querias, Não não é? existia, não. Eu enviei de facto o meu plano de parto para vários hospitais e clínicas e as respostas que eu tive não foram provavelmente as que eu esperava, fiquei um bocadinho desmoralizada. 2 responderam positivamente, mas desde que eu arranjasse um obstetra que se responsabilizasse por assistir ao parto. E isso foi extremamente difícil. Existia uma da qual eu tinha conhecimento, que é a doutora Radmila, que é muito conhecida, que escreveu agora há pouco tempo um livro, mas de facto ela estava fora do meu plano de saúde e os custos eram incomportáveis. Eram incomportáveis. Não E, portanto, dava. perante isso tu adaptaste, ou seja, Adaptei. não podias ter o parto natural em meio hospitalar e então decidiste que seria Comecei, em casa. exatamente, também por causa de outros programas que tinha feito sobre o assunto e mulheres com quem eu tinha falado que tinham tido bebê em casa, também pensei, ok, isto é um plano B que até pode resultar para nós. E falei com o meu marido, ele estava muito hesitante de início, mas depois também se foi apaixonante pela ideia e eu também, porque lá está quem opta por um parto em casa, acho que deve equacionar as características do parto e de que maneira é que aquilo se adequa à pessoa que é, obviamente. Também deve pensar se está ou não está perto o suficiente de um hospital para que possa Para o caso acorrer de a ser ele. preciso. Isso é muito importante.
E depois, a pouco e pouco, de facto, fui-me apaixonando pela ideia de que podia ter segurança em minha casa, que era o principal, Claro. mas num meio que me fosse familiar, num meio acolhedor, e lá está, sem a administração dos tais drogas. E quando tu dizes que tivesse segurança, tu deste os passos necessários, ou seja, encontraste a enfermeira parteira, a enfermeira obstetra, melhor dizendo, que a ti tu achavas que te transmitia a confiança necessária e tinha essa experiência, e também uma doula para te dar todo o apoio psicológico e não só, uma série de indicações que já vamos falar deste trabalho, que é um trabalho extraordinário, que estas mulheres fazem e que nos ajudam a nós num momento decisivo. Portanto, tu sentias que tinhas a equipa que precisavas. Acreditei Estavas segura. Muito então, segura. quando é que começaste em trabalho de parto? Comecei em trabalho de parto numa quinta-feira à noite, com a ruptura da bolsa, não é? Começou por aí, curiosamente não tive contrações antes, foi imediatamente houve a ruptura da bolsa. E quando houve a ruptura da bolsa, eu avisei as duas pessoas que iriam estar de facto a assistir, a doula e a enfermeira, e elas disseram que estivesse calma, porque as coisas não são tão rápidas às vezes como nós gostamos. A bolsa e o bebê sai. antes fosse, mas não é. E portanto que estivesse calma e tentasse descansar, que elas iriam fazer uma visita no dia seguinte de manhã. Aquela noite toda foi impossível descansar. Tinhas contrações? Já comecei com as contrações logo a seguir e com um espaçamento já pequeno o suficiente para eu achar que a coisa estava muito bem encaminhada, chegou aos 6 minutos de intervalo, portanto não estava assim tão longe, na teoria, não é? Não deverias estar? Não deveria estar, eu fui andar ali à volta da minha zona e tal, também para facilitar, disseram-me que ajudava a dilatação e as contrações e tudo isso, até a gestão da dor, e fomos andar, eu e o meu marido e tudo isso, e o que é certo é que às 8 da manhã não houve mais contrações para ninguém. Pararam por completo. Tanto a doula como a enfermeira obstetra chegaram por volta das 11 da manhã, talvez um pouco mais cedo, e pronto, depararam-se com esse cenário, que não estava com mais contrações. Eu estava muito calma, muito relaxada. Estava bem, estava confiante de que, independentemente da bolsa já ter rompido, que eu tinha tempo, de facto, para deixar que o processo corresse, lá está, da maneira que o parto natural assim prevê, ou pelo menos pretende. E portanto fiquei muito calma com tudo aquilo, não me senti minimamente enervada, um bocadinho ansiosa, assim, porque pensei, é normal. Estou quase a ver a cara do meu filho, finalmente mandei SMS para imensas pessoas, para os meus amigos. Durante o trabalho de parto a mandar SMS. Nunca me lembrei de tal coisa. Não era a sensação de que estava tudo bem e que não havia nenhum problema e mandei SMS. É maravilhoso. E as pessoas todas a dizer, ai que bom, parabéns, vamos ver o nosso menino. Olha, despacha-te, faz força e tal. Despacha-te lá que nós queremos ver, mesmo nessa onda. E o que é certo é que até sábado à noite, Fátima, não tive mais contrações de nenhum tipo. E não te assustaste? Não, estavas devidamente acompanhada e disseram isto é normal, pode acontecer. Exatamente, disseram isto é normal e pode acontecer. A Organização Mundial de Saúde diz que até às 48 horas depois da ruptura da bolsa, que enfim, não existe um risco sobremaneira que faça com que as pessoas vão imediatamente para o hospital. E, segundo me foi dito, prevê que até às 96 horas, até ao nascimento do bebê, até às 96 horas, que não exista também motivo para nós nos preocuparmos. Devemos vigiar, deve-se fazer estavas super informada, já percebi. Estava Portanto, calma. Isso ajuda-nos. Quando nós temos informação, estamos calmas. Sentia-me muito informada. Sim. Quando é que as coisas fugiram do teu controle? Do meu controle. Do teu. Quando tudo recomeçou, quando as contrações recomeçaram no sábado à noite, recomeçaram muito bem, com força, eu sentia que aquilo estava a ser eficaz, sentia que o meu corpo estava a reagir bem. Cheguei até aos 3 minutos de intervalo entre cada uma, ali num espaço de poucas horas. E, portanto, fiquei mais uma vez muito entusiasmada. Estavas a fazer bem a dilatação? Estava, tanto quanto eu sabia, porque não se fazem toques vaginais, especialmente com a ruptura da bolsa, há que ter um certo cuidado. Só foi feito um a uma determinada altura, porque tinha mesmo que ser. Mas, tanto quanto pudemos perceber, tudo estava a acontecer bem. A doula e a enfermeira obstetra já estavam lá em casa, elas tinham chegado curiosamente nessa mesma noite para conversarmos um bocadinho. E foi quando as contrações começaram, coincidiu, e ficaram lá, portanto, não se foram mais embora. E ficaram lá, e aquilo tudo, de facto, como te digo, parecia que estava tudo a evoluir muito bem, mas depois, a determinada altura, eu comecei a sentir que já não estava no controle da situação, comecei a sentir umas dores que me pareciam já ser mais do que aquilo que eu ia conseguir aguentar, comecei efetivamente a ficar um pouco assustada, porque sentia que o meu corpo eu já não estava a reconhecer. E sentia também, tinha uma sensação de que não estava a conseguir abrir o corpo. Que as coisas... Ou seja, que tu não ias conseguir fazer a expulsão do bebê como, não sei se a palavra será adequada, Sim. Como era suposto. Como eu li tanto, como vi tantos filmes, a maneira como eu tinha visto a decorrer nesses tais filmes, na formação que recebi.